Bom dia! É um prazer estar juntos mais uma vez. Que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Aqui é o pastor José Carlos Carvalho, da cidade de Santos, São Paulo. Estamos juntos para mais um devocional matinal. Uma palavra diretamente do coração de Deus para o seu coração. Eu peço, como sempre, que você acesse o nosso link, vá lá no canal do YouTube, dê sua curtida, precisamos aí da sua curtida. Veja se você é inscrito, se não for, se inscreva, ative o sininho para receber nossas notificações e compartilhe esse devocional com seus amigos. Peça para que eles também se inscrevam, que curtam e compartilhem com outros. O nosso objetivo é que esse devocional alcance o maior número de pessoas possíveis, levando a eles uma mensagem de conforto, de consolo, de refrigério, de orientação da parte de Deus. Nós começamos ontem uma série sobre reflexões sobre igreja. Falamos ontem a parte 1, hoje vamos para a parte 2, o texto ainda na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 27. 1 de Coríntios 12, do 12 ao 27. Diz o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não foi feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Olha que coisa bonita, né? Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Ontem nós tratamos sobre duas características imprescindíveis da igreja nessa ilustração que Paulo usa como corpo. Falamos sobre a unidade e a diversidade. Mostramos que assim como o corpo possui vários membros que têm essa diversidade, também possui unidade, porque todos os membros colaboram para o bem-estar do corpo. Hoje vamos tratar de mais dois aspectos importantes da igreja como corpo de Cristo. O primeiro deles é a individualidade. Veja aqui o texto aqui fala assim, olha, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Assim como no nosso corpo, cada membro tem a sua individualidade, e dentro dessa sua individualidade
tem a sua particularidade, a sua maneira de agir. Na igreja também, cada membro da igreja como corpo de Cristo possui sua individualidade. Deus não é contra a individualidade, muito pelo contrário. Foi Ele que nos fez seres únicos. Não existe ninguém exatamente igual a cada um de nós. Cada um tem a sua individualidade, a sua particularidade. E Deus permite isso. Deus não quer retirar, sufocar, abolir a nossa individualidade. Muito pelo contrário. Ele quer que nós usemos a nossa individualidade. Como eu disse anteriormente, Deus não é contra a individualidade. Ele é contra o individualismo. Mas a individualidade nossa foi criada por Ele. Mas além dessa individualidade que a igreja tem como corpo de Cristo, em que cada membro tem os seus dons, tem os seus talentos, tem a sua maneira de agir, o outro aspecto importante na igreja, como no corpo, é a mutualidade. O texto aqui diz que uns cuidam dos outros, né? Tenham igual cuidado uns pelos outros, o versículo 25, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Veja que em meio a essa individualidade surge outro aspecto importante, que é a mutualidade. É o fato de cada um, na sua individualidade, pensar no próximo, pensar no outro. É o fato de cada um, na sua individualidade, não usar os seus dons, os seus talentos, a sua individualidade em prol apenas de si próprio. Ele pensa no outro. E da mesma forma, se eu penso no outro, o outro vai pensar em mim, que vamos pensar em outro, e cria-se, forma-se esse ciclo vicioso benéfico. Que coisa bonita, né? Deus quer que na igreja cada membro tenha a sua individualidade, mas nessa individualidade exerça a mutualidade, trabalhe em prol do outro. Assim como o texto aqui diz, olha, porque não sou olho, não pertenço ao corpo. Se ouvido disser, né? Porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? E aí, veja o versículo 18. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Olha aí. Então, Deus coloca no nosso corpo cada membro, segundo a vontade dele. Na igreja, a mesma coisa. Deus coloca cada cristão ali no seu cantinho, usando o seu dom, o seu talento, dentro da sua individualidade, que Deus não sufoca, não abole isso, não abomina. Pelo contrário, Deus abençoa. Mas Ele quer que dentro dessa individualidade nós trabalhemos em prol do próximo, que aí fica a mutualidade. Então veja quanta coisa boa nós já temos aprendido e refletido sobre a igreja. Ontem falamos sobre diversidade e unidade. Hoje falamos sobre individualidade e mutualidade. Então já temos aqui quatro aspectos importantes da igreja: diversidade, unidade, individualidade e mutualidade. E é assim que Deus vê a igreja, é assim que Deus espera que a igreja exista e trabalhe para o bem-estar um do outro, dentro da sua individualidade, promovendo a mutualidade. E nessa promoção da mutualidade, sem abolir a individualidade de cada um, sem sufocar a individualidade de cada um. Como é bom, né? Ler esse texto e aprender essas coisas maravilhosas sobre a igreja, à luz dessa figura de linguagem que o apóstolo Paulo colocou aqui no capítulo 12 de Coríntios, comparando a igreja como um corpo, porque na realidade a igreja é o corpo de Cristo. Deixa eu orar por você. Pai bondoso, como eu faço todas as manhãs, mais uma vez eu me dirijo a Ti, em nome de Jesus, nos méritos dele, pedindo que através do Teu Santo Espírito, o Senhor abençoe os Teus servos que estão assistindo esse devocional. O meu pedido, o meu desejo é que o Senhor entre com providência, supra as necessidades deles. E aqui, ó Deus, que essa palavra venha surtir efeito na vida de cada um,
para que valorize mais a igreja, que é a tua agência aqui na terra. E para que resgate a essência, o valor, as características, o perfil da verdadeira igreja que o Senhor plantou aqui na terra. Para que como igreja possamos te glorificar e como igreja possamos abençoar uns aos outros para a glória do teu nome. Eu te peço isso agradecido em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Que você tenha um dia cheio de realizações. Pense no próximo, né? Pense aí na mutualidade sem perder a sua individualidade. Isso não é só na igreja, não. Isso vale no trabalho, na família, lá no clube, onde você estiver. Não sufoque a sua individualidade, mas pense na mutualidade. Deus te abençoe grandemente. Amém.